Pessoal, é uma grande alegria para o Música e Sociedade. Estamos entrevistando hoje o grande Zusa Homem de Melo. Nós estamos aqui porque o Zusa vai lançar agora, dia 6 de dezembro, na Livraria Cultura, seu mais novo livro, que é o Copacabana, a trajetória do samba canção de 1929 a 1958. Zusa, muito obrigado por receber-nos aqui. É uma alegria imensa para nós. A alegria é minha poder contar, responder suas perguntas e contar algumas histórias para vocês todos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, como veio a ideia do livro, Copacabana? A ideia do livro nasceu de uma necessidade que me foi sugerida pelo produtor do grupo Trovadores Urbanos, quando eles resolveram fazer um disco. Hoje em dia a gente chama CD, né? Agora nem isso é MP3. Eu continuo usando disco, porque no fim é um disco. Eu amo o LP também, então também. E é um disco. E é o disco. Bem, sobre as músicas do Rio de Janeiro, especificamente, enfim, daquela época dos anos 50, que era uma época que eu ia muito ao Rio de Janeiro, naquele período. Eu tinha 17, 18, 19 anos. E com isso, ao fazer essa pesquisa, eu fui me aventurando de novo em músicas que faziam parte da minha juventude. E eu falei, puxa vida, isso é um universo repleto de gemas da música brasileira. Vale a pena a gente trabalhar mais profundamente nisso. Depois que terminamos a escolha e foi entregue, então foi gravado tudo, aí eu resolvi então escrever esse livro. Comecei a escrevê-lo naquela época, isso foi em 2004, e fiz uns 3 capítulos mais ou menos. E depois a vida, você sabe, a gente tem outros afazeres, e livros inclusive. E foi o que aconteceu. Eu fui levado a fazer 3 livros e nos intervalos é que eu me voltava para o meu objetivo em relação ao samba canção. E afinal, nos últimos 3 anos, aí eu me dediquei com afinco e consegui então chegar ao ponto que me satisfez plenamente em relação aquilo que eu pensava sobre o samba canção. E para o nosso público, entender um público que às vezes não está tão acostumado com o samba canção, como o Zusa definiria o que é samba canção, o que não pode faltar no samba canção? O samba canção é um gênero, em primeiro lugar. O gênero, ou seja, é uma forma musical que tem características próprias, sejam elas rítmicas, melódicas, harmônicas ou poéticas. O samba-canção tem as 4. A característica rítmica é a mesma ideia, a mesma clave rítmica do samba, taca-chequetão. Essa é a clave do samba. Taca-checa, 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 taca-checa. Ela vai sendo reproduzida muitas vezes, mas a clave é sempre a mesma. Só que muito mais lento. Se o samba é taca-checa, 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 taca, o samba canção é taca-checa, taca-checa, taca, é outro andamento. Essa é uma das características. A outra característica é que o samba canção tem modulações e uma harmonia muito mais avançada do que, de uma certa forma, fica como sendo um padrão da música popular brasileira até os anos 46, quando foi, então, estabelecido o ponto de partida da época do samba-canção. Não que o samba-canção não existisse antes dessa época. Ele existia. E ele existe desde 1929, através do primeiro samba-canção, que é Linda Flor.
Nesse samba-canção você vai encontrar essas características, a melódica e a harmônica. A segunda parte de Linda Flor é completamente diferente da primeira parte. Ela tem uma outra tonalidade, é uma coisa como se fosse uma outra música. Essa é uma das características, harmônicas e melódicas. E finalmente a quarta categoria, que é a poética. A grande maioria dos sambas-canção trata da relação amorosa. Só que não trata da relação amorosa que deu certo. Ao contrário, ela trata da relação amorosa que não deu certo. A relação dos perdedores. Os perdedores é que são os grandes heróis do samba-canção. A mulher que ficou sozinha porque o cara foi embora, ou o homem que ficou sozinho porque a mulher o abandonou. A maioria dos sambas-canção tem essa tônica na sua poética. E ela é imensa, porque ela tem variedades de todo tipo. A ironia, a dor de cotovelo, a mentira, a inveja. Tudo que é pecado está lá contido. Está tudo lá, de uma certa forma, a traição. Enfim, é um verdadeiro dicionário de características que representam as nuances dos amores, das relações amorosas que não deram certo. O senhor coloca o Linda Flor, né? E o Linda Flor foi uma composição para o teatro de revista, que é onde o senhor fala que vai ser o começo ali, o embrião, né? A gênese do samba-canção. Fora isso, o senhor vai citando, através do livro, a importância das boates, a importância da rádio e tal. Em termos dessas instituições, e até o próprio bairro de Copacabana como uma instituição nesse sentido, quais foram as instituições fundamentais para a existência do samba-canção? Eu acho que a principal é Copacabana. Copacabana se torna o objeto de desejo de brasileiros no período depois do fechamento dos cassinos. O Rio de Janeiro era uma cidade que tinha a característica de ser, durante a época da guerra, o destino de muita gente de fora, porque vivia-se em paz aqui no Rio de Janeiro. E o mundo estava em guerra, então por que não ir para o Rio de Janeiro? Mas, no momento em que se fecham os cassinos, toda aquela legião imensa de músicos, cantores, fora outras atividades ligadas aos cassinos, tinha que continuar trabalhando. E aí todo mundo percebeu que tinha que ter umas modificações. Primeiro, uma boate pequena, com um conjunto pequeno e com um tipo de música que fosse adequado a essa boate. Não podia botar uma big band fazendo um estardalhaço todo num barzinho pequeno. Então acomodou-se e encontrou-se então o tipo de música e de formação instrumental e vocal que representa o samba-canção e que era aquilo que as pessoas mais gostavam nesse período que vai de 1946 até mais ou menos 57, 58. E é importante destacar que esse gênero de samba-canção, nesse período de pouco mais de 10 anos, foi o gênero predominante na música popular brasileira, na canção brasileira, ou seja, aquele que foi mais gravado do que qualquer outro gênero. É interessante o senhor trazer a questão das boates de Copacabana, porque o senhor inclusive cita, o livro afinal chama Copacabana, e o senhor cita a autonomia de Copacabana, né? Então, o que era essa Copacabana e quem que eram os frequentadores das suas boates, das suas atrações musicais? Em primeiro lugar, Copacabana, é importante destacar, era um bairro com vida própria. E diferente dos outros bairros do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha praia. Alguns poderão falar, Ipanema, mas Ipanema não existia. Era Copacabana e ponto final.
E onde começa a Copacabana? Depois do túnel. Antes do túnel não tem. Antes do túnel não existia. O meu pai viveu no Rio de Janeiro nos anos 20. Ele nunca mencionou alguma relação dele com praia. E isso é o que acontecia antes de Copacabana. A praia não era o que é hoje. A praia passou a fazer parte da sociedade de maneira a democratizar a relação entre as pessoas. E a praia de Copacabana foi a primeira que realizou isso. Então havia uma forma de vida, uma forma de divertimento completamente diferente daquela que existia no Rio de Janeiro. E essa forma era tão poderosa que as pessoas se transferiam de outros bairros para virem morar em Copacabana, e se eles não conseguiam vir morar em Copacabana, eles vinham nos fins de semana para Copacabana para se divertirem, porque aquele era o centro que eles almejavam na vida, para poder viver, para poder gozar das delícias daquele bairro, que era completamente distinto, não só do Rio de Janeiro, mas de qualquer ponto do Brasil e da América do Sul. E conviver, então, com aqueles que eram as personalidades de Copacabana. Quem eram? Os artistas que viviam, com quem você poderia encontrar. E essa gente toda, essas atrações, verdadeiras atrações, gozavam a vida noturna e podiam ser encontradas de maiô na praia ou à noite numa daquelas boates. E é curioso a gente notar que os frequentadores dessas boates, na sua grande maioria, gostavam mais de música americana. Eu estou falando da alta sociedade carioca residente em Copacabana. E aos poucos eles foram tomando contato com a música popular brasileira, dentro das boates. E essa música popular brasileira passou a ser reconhecida como algo que os satisfazia tanto quanto a música americana. Eles não eram leitores da revista do rádio e nem da Radiolândia, nem eram ouvintes de determinados programas populares da Rádio Nacional. Eles eram elitistas, de uma certa forma, em relação à música. E a partir da proliferação do samba-canção nessas boates, essas mesmas pessoas que tinham uma predileção musical muito clara passaram a aceitar, em igualdade de condições, a música popular brasileira. E admirá-la, e a cantá-la, e a conhecê-la, a comprar os discos. Ou seja, a música popular brasileira, na representatividade do samba-canção, passou a fazer parte das suas vidas. Muito interessante o senhor trazer isso, porque também o senhor traz no livro a amizade entre o Jorginho Guinle e o Caymmi. Ela é um símbolo disso? Sim, porque o Caymmi foi uma das pessoas que melhor se integrou dentro desse grupo de pessoas que representavam a nata do Rio de Janeiro. Ari Barroso também. Outros menos, mas de uma certa forma, esses dois se sentiram perfeitamente à vontade, sendo eles próprios agindo da mesma maneira. Eles não quiseram tentar mudar a sua maneira de ser como em procedimento de vida. Eles foram naturais como então tinham sido. E foram aceitos assim. Que é isso que o senhor coloca com o termo até que o senhor utiliza emprestado dos americanos do Café Society, né? O Café Society passa a ser o símbolo que define bem essa sociedade carioca que, se antes tinha
ligações com a França, passa a ter ligações com os Estados Unidos e, por consequência, com a língua inglesa.